Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar com um novo conteúdo, que são os planos de aula, tá? Anteriormente a gente já viu a diferença entre plano e planejamento, né? Que o o planejamento é aquilo que está na nossa mente, né? A nossa organização mental sobre aquilo, e o plano é a execução no papel. Então, eu colocar aquilo que estava na minha cabeça no papel, tá? Então, nós já vimos o plano de ensino, né? Que o plano de ensino, ele é mais amplo, ele é uma organização do professor para o ano inteiro, ele é dividido em bimestres, né? Então, é uma organização mais ampla, uma organização a longo prazo. Já o plano de aula, ele é mais pontual, é uma organização que o professor faz para a curto prazo, né? Então, dentro, como eu, né, exemplifiquei para vocês, tem o plano de ensino, que ele é feito, né, para o ano inteiro, mas ele é dividido bimestralmente, e a partir do plano de ensino, os professores vão construindo os seus planos de aula, tá? Os planos de aulas, eles são pontuais, são para algumas aulas, normalmente, tá? Então, uma sequência de aulas, tá? Então, é feito esse planejamento, que é essa organização, e colocada no papel como o plano, tá? O plano de aula. Por quê? Porque o professor, ele não vai chegar na escola e chegou lá, o que eu vou fazer hoje? Devo dar a bola queimada. O que eu vou fazer amanhã? Vou dar futebol. Não, não é assim, tá? O plano de ensino, ele é feito para que o professor tenha essa organização anual, para que os conteúdos tenham coerência, tá? Para que a organização tenha uma organização do que será trabalhado. Porque não pode ser coisas aleatórias, tá? Tem que ter um motivo, tem que ter um objetivo. O que o meu aluno vai aprender com isso? Tá? E o grau de dificuldade também tem que ir aumentando aos poucos. Então, a partir desse plano de ensino, né, que é o norte para o professor, ele vai construir as ramificações, que são os planos de aula, tá? Que são mais pontuais, para algumas aulas, para alguns dias, para algumas semanas, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho mais sobre o plano de aula. O plano de aula, como eu disse, é um detalhamento do plano de ensino, tá? Então, tem plano de ensino, que é mais amplo, porém, ele não tem os detalhes do que será trabalhado. Então, no plano de ensino, por exemplo, no plano de ensino eu coloquei que eu vou trabalhar esportes e vou trabalhar o handball. Ok, mas lá não especifica que jeito que eu vou trabalhar o handball. Então, o meu plano de aula serve para eu detalhar, para eu explicar o que eu vou fazer, tá? Na elaboração do plano de aula, deve-se levar em consideração, em primeiro lugar, que a aula é um período de tempo variável. Por quê? Porque nem sempre eu vou conseguir planejar minha aula. Eu planejo lá 3 aulas, mas pode ser, eu tenho, por exemplo, os 3 sextos anos, tá? E aí eu fiz um planejamento ali que eu vou usar 3 aulas para trabalhar aquele conteúdo, mas não necessariamente eu vou conseguir trabalhar em 3 aulas. Então, é um período de tempo variável, é uma estimativa. Por quê? Porque pode ser que uma sala faça mais perguntas, que uma sala tenha mais dificuldade, ou que uma sala esteja aproveitando muito mais e eu posso aprofundar aquele conteúdo. Então, é variável, eu posso usar mais aulas, eu posso usar menos aulas, tá? Isso significa que nós devemos planejar não uma aula, mas um conjunto de aulas. Então, quando a gente planeja esse conjunto de aulas, essa sequência de atividades, tá? Há essa maior flexibilização, tá? De como
vão funcionar as minhas aulas. Às vezes pode prolongar um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas eu tenho uma estimativa ali de quantas aulas eu vou utilizar. Então, vamos pensar assim: não é possível ensinar nada sem partir de uma ideia de como as aprendizagens se produzem, que é conhecer as teorias, que foi o que a gente já fez nas outras aulas. Conhecer um pouco a teoria, conhecer como se aprende, tá? E vocês viram ou vão ver em outras disciplinas isso também. E também a concepção de aprendizagem. Tá? Então, nós temos que pensar que os nossos alunos, eles não aprendem da mesma forma, eles não aprendem no mesmo ritmo. Então, muitas vezes, eu vou ter que trabalhar de formas diferentes com os meus alunos, tá? Então, o meu plano de aula, ele deve prever essas flexibilizações. Não necessariamente eu vou conseguir fazer ali igualzinho, tá, no papel, tá? Porque as minhas salas são diferentes, os meus alunos são diferentes, tá? Mas mesmo assim eu preciso ter aquele plano, porque ele é meu roteiro, tá? Eu não posso chegar na aula sem saber o que eu vou fazer. O professor tem a obrigação de se planejar antes de chegar na aula, tá? Então, as formas de intervenção, elas devem levar em conta a diversidade dos alunos, que é isso que eu falei. Então, os meus alunos são diferentes, eles aprendem de formas diferentes, eles têm dificuldades e facilidades diferentes. Então, isso eu tenho que levar em consideração ao executar as minhas aulas, identificando o desafio que necessitam a fim de que se sintam estimulados em seu trabalho. Então, eu tenho que ver, analisar toda essa diversidade, porque a forma que eu vou trabalhar, né, a metodologia que eu vou utilizar, os conteúdos, o meu objetivo, tudo isso deve ser em função do objetivo que eu quero alcançar, que é a aprendizagem de alguma habilidade ou competência do meu aluno, tá? Esse tem que ser o foco principal do nosso planejamento. Então, para desenvolver uma aula de qualidade, o professor ele deve elaborar uma sequência didática, né? Que é uma sequência de atividades com determinado conteúdo para alcançar o objetivo previsto. Então, eu sempre vou pensar o que eu quero que meu aluno aprenda. Pensando nisso, eu vou ver qual metodologia eu vou utilizar, quais conteúdos eu vou utilizar, tá? Para isso, é interessante verificar se as atividades propostas. Então, aqui são algumas dicas para ter um bom planejamento, né? Para ter uma boa construção de seu plano de aula. Então, é interessante verificar se as atividades que você está propondo, se elas permitem verificar os conhecimentos prévios. O que são os conhecimentos prévios? Os conhecimentos prévios são aqueles conhecimentos que os alunos já trazem. Então, você levanta esses conhecimentos. Por exemplo, você vai trabalhar sobre lutas. Vamos trabalhar lutas. E eu quero saber o que os meus alunos conhecem sobre lutas. Porque é a partir desse conhecimento que eles já têm, que eu vou construir os novos conhecimentos, tá? Que eu vou proporcionar, né, formas para que ele construa novos conhecimentos. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer, por exemplo? A gente pode fazer um campo semântico. O que é um campo semântico? Eu coloco lá lutas no meio, né? E aí eu vou fazendo as ramificações com que os meus alunos forem falando, tá? Então, por exemplo, eu vou perguntando um por um, né? Aqui tá lutas no meio. Aí eu vou perguntando, quando eu falo a palavra lutas, o que vem na cabeça de vocês? Aí um, por exemplo, coloca violência, o outro fala capoeira, o outro dojo, espada, sangue, chute, tá? Então, olha quanta coisa eu já consegui absorver dessas palavras que esses alunos vão falando. Ó, eu pude observar, dentre essas, né? Poderia, né? Uma hipótese.
que os meus alunos, eles associam luta com violência, com agressão. Então, isso já me dá um ponto de partida para eu falar para eles que são diferentes, que luta é organizado, são esportes, tem respeito, tá? Tem toda uma questão de valores, tá? Que aí entram nos conteúdos atitudinais, e que briga é uma coisa totalmente diferente. Não tem organização, é violência, né? Então eu já consigo trabalhar com essas duas ideias. Aí me disse, tatame, dojo, eu já sei que ele tem um conhecimento sobre lutas orientais. O outro me falou espada, né? Eu posso questionar, mas por que espada? Ele pode falar, por exemplo, a esgrima, que é uma luta, ou ele simplesmente relacionou de outra forma. Então é legal também perguntar para o aluno. O outro, capoeira, né? Você já pode conversar, explicar para o aluno, por exemplo, olha que legal, a capoeira é uma luta brasileira, é um esporte brasileiro, né? E dentre esse monte de palavras que eu peguei no campo semântico, eu consigo verificar o que os meus alunos já sabem e dar um ponto de partida, tá? Isso já é uma aula. Eu já consigo praticamente fazer uma aula com isso, tá? Ou meia aula, aí entram aquelas variáveis de tempo, né? Então, é muito importante você fazer essa análise dos conhecimentos prévios. Pode ser o campo semântico, como eu mostrei, pode ser uma chamada temática. Por exemplo, em vez do aluno falar presente, ele fala uma palavra relacionada àquele assunto que eu estou tratando. Por exemplo, eu vou falar de dança. Aí o aluno vai falando as palavras em vez de falar presente. Por exemplo, balé, plié, valsa, vestido, tá? Casal. Então, aí vai relacionando. E você pode pedir para algum aluno ir anotando essas palavras na lousa. É muito interessante você colocar o aluno também no papel ali de protagonista, ele na lousa também, ele anotar as palavras. Isso é muito bacana, tá? Não ficar só o professor na frente e o aluno lá sentar. Os conteúdos, eles devem ser significativos e funcionais. Então, os conteúdos, eles devem ter um significado para esse aluno. Eu tenho que trazer esse conteúdo para mais próximo do aluno para que ele possa compreender e aprender melhor, tá? E deve ser funcional, ele deve se adequar à faixa etária que eu estou trabalhando. Por exemplo, em educação física, eu não vou querer passar as regras do futebol para alunos do segundo ano, que tem 7 anos, tá? Então, tem que haver os conteúdos, eles devem ser de acordo com a idade, com a faixa etária, com o desenvolvimento dos meus alunos, tá? Isso tanto no quesito físico, né, motor, quanto cognitivo. Devem representar desafios. O conteúdo, a aula que eu vou trabalhar deve ser desafiadora, deve ser empolgante para o meu aluno, deve trazer desafios, tá? Que provoquem conflitos cognitivos. Aquilo tem que causar aquela formiguinha no aluno, aquela inquietação. Ele tem que querer aprender, aquilo tem que causar dúvidas na cabeça dele, para que ele busque respostas, tá? Isso é construção do aprendizado. Promova uma atitude favorável à aprendizagem. Então, a minha aula, ela deve ser feita para que todos participem, tá? Para que todos aprendam. Se eu precisar modificar minha aula para que todos aprendam, eu vou modificar minha aula para que todos aprendam. Mas o objetivo central da minha aula é que os meus alunos aprendam, tá? Estimular a autoestima. Então, deve ser uma aula que o aluno se sinta bem, tá? Que se sinta empoderado, que se sinta, que seja uma aula agradável, que não, principalmente nas aulas de educação física, a gente tem que pensar sempre e tomar muito cuidado
porque os alunos eles têm muita vergonha, eles têm muitas dificuldades, tá? Então, sempre trabalhar de uma forma para que esse aluno não se sinta mal nas aulas. Ele está ali para aprender, todos estão ali para aprender, né? Que isso fique bem claro. Ali ninguém é profissional. Então, todos têm dificuldades e o professor está ali para ajudar, para ensinar, tá? Ajudam a adquirir habilidades para aprender a aprender. Isso é autonomia, tá? E isso é o que a gente está aqui passando por esse momento, né, de pandemia, e isso está sendo muito cobrado, porque a gente tem que aprender a aprender, né? Nem sempre a gente tem, como agora, vocês não têm uma aula minha ao vivo, né? Então não dá para ter essa proximidade, essa relação tão próxima, né? Tirar as dúvidas no momento. Então é uma ressignificação. Eu estou tendo que repensar e reconstruir a minha forma de aprender. E isso é aprender a aprender, tá? Então, vamos analisar aqui a diferença entre uma atividade comum e uma boa situação de aprendizagem, tá? Então, numa atividade comum, é uma atividade sem adequação, ela é feita da mesma forma para todo mundo, independente se aprende ou se não aprende. Ela não precisa ser desafiadora para todos e não exige reflexão, é só cópia e seguir o modelo, tá? Então, é a mesma coisa. Por exemplo, vou propor uma atividade assim na aula de educação física. Tá, nós vamos formar duas filas e um atrás do outro, e vocês vão dar sacar. Vão fazer o saque repetidamente. Eu mostro como faz, na fila vai fazendo e vai sacando. Eu fiz, eles seguem o modelo. Ponto. Aprendeu a fazer, legal. Não aprendeu, azar o seu. Isso são boas atividades? Não, tá? Então, uma boa situação de aprendizagem, ela deve garantir a circulação de informações, então deve ser produtiva para o aluno, não só no quesito motor, mas também na questão cognitiva. Ele entendeu por que ele está fazendo aquilo, ele aprendeu por que aquilo é importante para ele, onde ele vai usar aquilo, tá? Prever desafios e tomada de decisão. Então, o aluno tem que pensar. Eu falo muito isso para os meus alunos, principalmente para os pequenos, para isso já ir se enraizando ali, que é educação física não é só o corpo, mas também a mente. Se eu não usar a mente, se eu não pensar, se eu não elaborar estratégias, se eu não raciocinar, se eu não compreender o porquê que eu estou fazendo aquilo, aquilo não vai ter importância para mim, tá? Então, a mente e o corpo devem estar sempre sendo trabalhados juntos. Então, essa tomada de decisão, esses desafios vão estimular tanto fisicamente quanto cognitivamente os alunos e deve favorecer a reflexão sobre o conteúdo a ser trabalhado. Como eu disse, o que eu vou fazer, por que eu vou fazer, tá? Então, não é chegar aleatoriamente e passar para os meus alunos ali só o saque. Eu posso fazer todo um trabalho antes, mostrar para eles um jogo de vôlei, explicar a história do vôlei, como surgiu, por que surgiu, né? Apresento para eles ali os movimentos, né, ali presentes no vôlei, o toque, a manchete, o saque por baixo, o saque por cima. Apresento todo esse contexto que eles vão compreender e depois a gente vai para a quadra vivenciar. Não necessariamente precisa ser nessa cópia e execução. Eu posso colocar ali, por exemplo, no meio de uma brincadeira, no meio de um jogo, não trabalhar só separado, tá? Vamos lá. Agora nós vamos fazer
a brincadeira para a gente ver quem consegue jogar mais longe a bola, né? Então, quem consegue jogar mais reto. Então, todo um trabalho com um intuito, tá? Com objetivo. Agora nós vamos ver a estrutura do plano de aula, tá? O plano de aula, existem, né, variações ali da sua composição, mas eu gosto de apresentar essa aqui para vocês, que ela é bem completa, tá? Então, qual é a série e ano que eu vou trabalhar? É primeiro ano, segundo ano, é pré, é terceira série do ensino médio, é sétimo ano? Em que série? Então, eu tenho que destacar. Por quê? Se alguém pegar o meu plano de aula, ele tem que saber o que eu vou fazer e como eu vou fazer e para quem eu vou fazer, com que objetivo eu vou fazer, tá? Então, uma outra pessoa que pegar o meu plano de aula, ela tem que poder usar também. Eu sempre falo isso para os alunos. Um bom plano de aula é aquele que qualquer um possa pegar e executar aquela atividade. Isso mostra que ele está claro, está bem escrito, tá? Então, para que serve? Quantas aulas? Número de aulas, aproximadamente. Quantas aulas eu vou usar para essas atividades que eu vou fazer? Qual é o tema? Tá? O tema, ele é mais amplo. Então, eu vou trabalhar esporte, eu vou trabalhar luta, eu vou trabalhar dança, eu vou trabalhar ginástica. Tá, eu vou trabalhar ginástica. Ok, qual conteúdo da ginástica eu vou trabalhar? Ginástica rítmica? Ginástica geral? Ginástica circense? Tá? Então, tema, conteúdo. Eu vou afunilar, tá? O objetivo, tá? Que são as competências e habilidades. O que eu quero que o meu aluno aprenda. Então, o objetivo, eu tenho que colocar essa pergunta na minha cabeça. O que eu quero que o meu aluno aprenda, tá? A partir desse objetivo, eu vou construir o meu desenvolvimento, que é a descrição das etapas, a descrição do que eu vou fazer. Eu vou descrever o que eu vou fazer. Os recursos didáticos e os espaços utilizados quais materiais eu vou usar? Onde eu vou fazer minha aula? Tá? Avaliação. Como a gente já viu, a avaliação é como eu vou ver, como eu vou saber que o meu aluno aprendeu, ou melhor, que o meu aluno desenvolveu aquelas habilidades. Como eu vou avaliar, tá? E a referência bibliográfica é qual material que eu utilizei para construir a minha aula. Foi um site na internet? Foi o currículo? Foi um livro? Foi a BNCC? Tá? Agora nós vamos ver um exemplo de um plano de aula que foi construído por alunos, tá? De outro semestre. E para que vocês possam compreender melhor a estrutura, como é esse plano de aula, tá? Então, vamos lá. A série, ou ano, tá? Que eles estão propondo, é a segunda série do ensino médio, tá? Número de aulas, 3 aulas. O tema, eles vão trabalhar esportes, tá? Dentro dos esportes, qual conteúdo eles vão trabalhar? O chokeball. Tá? Muitos de vocês nunca nem ouviram falar desse esporte. Melhor ainda, após essa aula vocês vão pesquisar mais sobre esse esporte, já vão ampliar os conhecimentos de vocês. Então, o conteúdo que eles vão trabalhar é o chokeball. Qual o objetivo? O que eles querem que os alunos aprendam sobre o chokeball? Então, vamos lá. Conhecer e vivenciar a prática do chokeball. Então, eles querem que os alunos conheçam essa modalidade diferente e que eles vivenciem, que eles pratiquem o chokeball. Além de, né, estimular o trabalho em equipe, esse é outro objetivo que eles têm em mente, melhorar os fundamentos de arremesso, passes e saltos.
Então, são esses os objetivos a serem desenvolvidos nessa aula, tá? Proposta. Depois a gente pode verificar se realmente esses objetivos vão ser supridos nessas aulas ou não, tá? Então, desenvolvimento é uma descrição do que eu vou fazer, tá? Então, inicialmente, o conteúdo será apresentado para os alunos em forma de slide, onde iremos falar um pouco sobre a história do jogo e como ele é jogado, para ficar mais clara a compreensão. Então, para iniciar a aula, eles vão fazer uma apresentação para os alunos do que é o chokeball, né? Esse esporte tão diferente, de onde ele veio, que jeito ele é, para que os alunos possam ter uma compreensão mais clara de como é. Então, eles vão apresentar slides, possivelmente vão apresentar vídeos, tá? Para melhor conhecimento dos alunos. Para iniciar a prática, será realizado um exercício para que os alunos tenham o primeiro contato com o jogo. Vamos demarcar uma área de 3 metros no chão e iremos posicionar um jump. Os alunos farão uma fila atrás da linha da área demarcada e assim, um por vez, deve arremessar a bola no jump. O aluno que está atrás deve pegar a bola antes que ela caia no chão e, em seguida, arremessá-la no jump e assim sucessivamente. Depois que todos entenderem a dinâmica do jogo, dividiremos a equipe para realizar uma partida. Então, pode ser que em 3 aulas não sejam suficientes para tudo isso. Não tem problema, eles podem usar 4, podem usar 5, tá? Tudo depende da compreensão dos meus alunos. E é fundamental que os meus alunos desenvolvam estes objetivos propostos. Então, a minha aula inteira vai ser construída pensando nisso, tá? Os recursos didáticos e espaços utilizados. Então, eu vou descrever o que vai ser necessário para usar, para fazer essa aula. Um jump, bola, giz, onde eu vou fazer na quadra de esportes ou no pátio da escola, até porque nem toda escola tem quadra, né? E como eu vou ver que meu aluno alcançou esse objetivo? Que é conhecer e vivenciar a prática do chokeball, estimular o trabalho em equipe, melhorar os fundamentos de arremesso, passe e saltos. A partir da minha avaliação. Aqui a proposta é: a avaliação será realizada por meio de observação, ok? Eu vou observar se os meus alunos, né, se eles estão conseguindo vivenciar o chokeball, se eles estão trabalhando em equipe, se eles conseguiram melhorar os fundamentos de arremesso e passe e saltos. Por quê? Porque eu já tenho um repertório anterior, eu já, né, trabalhei outras vezes com esse aluno e conhecer o chokeball. Então, aqui, por exemplo, no conhecer o chokeball, eu posso fazer por meio de uma roda de conversa, por exemplo. Porque eu tenho que saber se eles compreenderam ali, né, o chokeball, a sua teoria, por exemplo. Então, eu posso fazer uma roda de conversa, juntar e perguntar. Eu posso fazer por meio de um trabalho escrito, posso também. Então, às vezes, um mesmo objetivo tem várias formas de avaliar. E eu, professor, vou analisar qual é a melhor forma de avaliar, que é como eu vou ver se o meu aluno desenvolveu aquela habilidade, tá? Alcançou aquele objetivo. E nós temos a referência bibliográfica, que é de onde eu tirei, né? Qual foi o suporte teórico que eu utilizei. No caso aqui, foi o currículo oficial do Estado de São Paulo, tá? Então, qual é a proposta que eu tenho para vocês, tá? Aqui, seguindo as nossas unidades de conteúdo da educação física, que são aqueles conteúdos que eu já mostrei para vocês, que são os conteúdos que são trabalhados na educação física,
que é jogos e brincadeiras, esportes, danças, ginásticas, lutas e práticas corporais de aventura, vocês vão escolher um desses conteúdos, tá? Um desses temas, ok? Eles vão ser os amplos. Por exemplo, eu vou escolher jogos e brincadeiras, tá? Dentro dos jogos e brincadeiras, qual jogo e brincadeira eu vou trabalhar? Tá, eu vou trabalhar a amarelinha. Então, aí, eu vou estar lá, o meu tema, jogos e brincadeiras. O conteúdo que eu vou trabalhar, amarelinha, tá? Vocês vão escolher um desses e fazer um plano de aula, tá? Seguindo os modelos que foram passados, ok? E depois nós vamos analisar e discutir essa construção dos planos de aula de vocês, ok? Então, por hoje é só isso, tá? Espero que vocês gostem do vídeo e qualquer dúvida podem entrar em contato, tá bom? Tchau, tchau!